Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o político de estimação do brasileiro. O brasileiro tem uma mania um pouco estranha de tratar o candidato político como se fosse alguém próximo da família. Uma relação íntima, uma forma de interação que o professor Roberto da Mata chamava de modelo relacional. Em outras palavras, quando se fala, por exemplo, do político, não é um político qualquer, é o meu político de estimação. Fale mal de mim, fale mal da minha mãe, mas não fale mal do meu político. A ideia de que as pessoas começam a ter um comportamento quase que irracional quando estão defendendo os seus políticos com unhas e dentes. E nessa ideia desse político de estimação nos leva à tradição do populismo, que é um modelo político muito usado aqui na América Latina, em que o político trata, por exemplo, as pessoas, o eleitor, o cidadão comum, como se fossem crianças. Crianças desorientadas, crianças que precisam ser educadas, direcionadas, que é daí que vem a figura do pai dos pobres, que Getúlio Vargas fazia com uma maestria impressionante. Conseguia mover as massas, desenvolver ideias, capturar o modelo, da verdade, do político como um pai dos pobres, como uma pessoa próxima, né? E essa relação próxima leva ao sentido do lado emocional, o lado emotivo. E é uma coisa difícil, porque o brasileiro tem esse lado coração emotivo demais. Quem fala isso, na verdade, não sou eu, é o Sérgio Buarque de Holanda. O pai do Chico, no livro Raízes do Brasil, ele menciona essa característica do brasileiro, né, de ser um homem cordial. Ele usa esse termo. Essa ideia da cordialidade do brasileiro, de ser um povo alegre, feliz, divertido, mas um povo que se caracteriza pela sua irracionalidade, porque avalia tudo pelo lado emotivo, pelo coração. E isso é problema. Por quê? Porque se eu avalio tudo pelo lado emotivo, apenas pelo coração, eu estou mais sujeito a cometer atos irracionais. Porque todo ser humano tem um lado racional e tem um lado emotivo. E eu devo usar isso nas minhas relações, no cotidiano, na minha profissão, na minha vida pessoal, certo? No meu cotidiano de uma maneira geral. Entretanto, se as minhas avaliações elas são só emotivas, e somente dessa maneira, do tipo de eu avaliar um candidato não pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelo seu projeto, mas sim porque ele é bonitinho, mas sim porque ele fala coisas fofas, mas porque ele na verdade faz parte daquele meu núcleo, né, ideológico. Quando eu avalio somente dessa maneira, isso é problema. Porque de uma maneira geral isso vai dar o que? Força à polarização. Essa prática política que nos últimos anos aqui no Brasil transformou o brasileiro em um irracional. Tem gente que morreu por causa disso. Pessoas que deixaram de falar com parentes, amigos, por causa do quê? Dessa polarização, né? Que é aquela ideia de duas forças políticas, o bem contra o mal. Evidentemente que o meu candidato ele sempre é o bem, tá? E o mal está sempre do outro lado. O problema de tudo isso, gente, é que quando você tem essa polarização, esses mesmos políticos começam a falar qualquer besteira e todo mundo aceita. Quer dizer, eu posso falar a coisa mais maluca, doida do mundo. Eu aceito. Eu não olho mais para as propostas sérias como saúde, educação, saneamento. Não, deixa isso de lado. Eu vou falar mais sobre as políticas identitárias. Eu vou falar mais sobre a cartilha, digamos assim, conservadora. Eu vou destacar mais a ideia do negacionismo de um lado, ou a ideia das políticas ideológicas identitárias do outro, né? E vem de tudo um pouco. Desde fazer, por exemplo, pronto-socorro para cachorro, sabendo que ainda está faltando, por exemplo, pronto-socorro para a gente, né? Até coisas até a ideia, por exemplo, de negar coisas como, por exemplo, a ciência, fazer uma espécie de um negacionismo, algo nesse sentido. E as pessoas aceitam isso, elas vão adotando esse modelo. Esse modelo irracional, ele acaba se tornando a base hoje em dia da nossa política, infelizmente. Tu vai perceber, por exemplo, que isso
é muito forte cada vez mais. É claro, tu pode até dizer assim, mas Nelson, isso não acontece em outros países? Bom, não necessariamente. Vou pegar os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que existe lá dois partidos políticos muito fortes, os republicanos e os democratas. Tá? Os republicanos têm uma tendência mais conservadora, os democratas têm uma tendência mais liberal, uma tendência mais, vamos pegar aqui, esquerda, mas não totalmente assim. Tá? E o que acontece nesse sentido? Os norte-americanos, boa parte deles, eles se identificam por uma política partidária, ou conservadora ou liberal. Tá? Então tá muito nesse sentido. Então eu voto no candidato por quê? Porque aquele candidato ele tem projetos muito ligados à minha tendência partidária, à minha tendência ideológica, ao meu modelo, na verdade, conservador ou mais liberal. Tá? Então, as pessoas elas focam muito nessa situação. Não é a ideia de você endeusar o candidato, de você considerar ele como se fosse o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, como tem muita gente que faz aqui no Brasil isso, ao ponto de você ter o quê? O político de estimação. Esse político de estimação, ele está muito ligado hoje à ideia do extremismo. Um extremismo de direita ou de esquerda. Tá? A ideia de que se você não for de direita ou de esquerda, você é um pária, você é um excluído do processo. Quer dizer, os modelos políticos hoje, eles partem de ideias irracionais, tá? Num modelo, num sentido de olhar para o meu adversário apenas como uma espécie de demônio. A demonização das coisas, dos fatos. E aí te verifica cada vez mais que os modelos, esses modelos políticos, eles se tornam cada vez mais fortes. Então o político de estimação tem um problema muito sério. Ele pode propor qualquer besteira, qualquer bobagem. E a gente está vendo muito isso por aí, que os caras aceitam. Por quê? Porque eu não posso ir contra o meu político de estimação. Ele é meu, ele é um cara do bem, ele é um indivíduo que faz parte da minha vida. Né? Então, resultado disso, as pessoas votam não numa proposta política, não num projeto para saúde, educação, saneamento, mas votam na irracionalidade dos processos, na ideia o que maluca de entender que ele é um indivíduo ou ela é um indivíduo que vai nos salvar, visto que nós somos crianças desprovidas de racionalidade, estamos aqui, na verdade, desamparadas e precisamos de um líder. Algo nesse sentido. Olha só, boa parte das pessoas que estão me ouvindo agora são jovens. E eu falo muito para vocês, jovens, tome cuidado. Tome muito cuidado com essa ideia. Não fique votando em qualquer um pela ideia, por exemplo, do indivíduo ser o amigo dos pobres. Não foque muito essa questão, por exemplo, do emotivo. Foque, na verdade, em um projeto que você entende como melhor. Faça isso. Não use essa ideia do político de estimação, porque é essa ideia do político de estimação que ferrou com a geração dos pais e avós de vocês. Então, está na hora de acabar com isso. Tá na hora das pessoas votarem. Se você, por exemplo, jovem, for votar agora, tome cuidado. Vote em projetos, não vote em indivíduos. Vote em propostas, não vote, por exemplo, em ideologias. Vamos acabar com essa demonização da política e vamos acabar com esse meu querido político de estimação que destrói a política e detona com o brasileiro em si. Por quê? Porque se eu sou o político de estimação, eu posso falar qualquer besteira que todo mundo aceita, que todo mundo quer e todo mundo adora. É daí que também vem uns políticos chamados de outsiders, os aventureiros. E esses aventureiros, vindo de várias áreas, principalmente das redes sociais, vêm com propostas malucas. Mas, como ele é um cara que eu gosto, porque eu sigo ele numa rede social, ele pode falar o que quiser, que tá tudo bem. Então vamos parar com essa irracionalidade e vamos parar, gente, com esse político de estimação. É isso. Aí, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço.